quinto ano. Tudo bom? Bom, estamos chegando no final de mais uma semana e encerrando, né, o mês de outubro. Bom, eu quero pedir para vocês que quem ainda não deixou os livros lá na escola, pode estar deixando, tá? O livro do segundo, do terceiro bimestre, pode estar deixando lá na escola com o nomezinho bonitinho. A professora Georgette vai corrigindo devagar, tá? E também vou estar deixando lá na escola, tá? Já tem alguns livros lá que já foram corrigidos, tá? Quando a mamãe for lá na escola, ou você mesmo for lá na escola, para algum motivo, pede lá na secretaria que elas sabem onde estão os livros de quem já entregou há algum tempinho, eu já corrigi, tá bom, meus amores? Bom, a nossa aula de história vai dar sequência, né? Nós estamos estudando sobre o surgimento da escrita. Nós vimos que, né, algumas datas, alguns lugares, mas ao certo mesmo, né, quando foi que ela surgiu, as datas se divergem assim um pouquinho, tá? E na página 200, nós vamos estudar sobre os símbolos e as sílabas, por ter suas origens em lugares e épocas diferentes e por ser originadas da mente humana, cada forma de escrita se apresentou como um símbolo diferente. A escrita foi evoluindo a partir do desenho, isso aí nós já sabemos, né? Também nós não temos uma data exata, porque foi através da mente, né, humana que os sinais, os símbolos, eles foram se desenvolvendo e chegou até aos nossos dias atuais. Esses desenhos, né, eles representavam ideias sobre os objetos ou sons e foram se simplificando ao ponto de não mais parecerem com os que representavam. Eles foram mudando. Nós vimos, né, que os símbolos, né, logo no início, eles eram feitos de cunha, lá onde? Na Mesopotâmia, né? E esse tipo de escrita, ela era chamada de cuneiforme, né? Foram a mais aproximada, né, definição que nós temos até hoje. Isso foi chamado de pictografia, que deu origem aos ideogramas, que são símbolos que possuem o quê? Significados, porque naquela época os símbolos também não tinham ainda um significado. Por isso, trazem alguma ideia ou mensagem quando eles estão o quê? Unidos. Os chineses mantêm o sistema de ideogramas até hoje, enquanto na civilização do Ocidente foram desenvolvidas quem? As palavras e logo depois o alfabeto, tá? Por serem muito variados os símbolos, usá-los estava se tornando complicado demais. Olha só, olha aí, tá? Estrela, céu e Deus. Esses símbolos aí era, tá, a base de cuneiforme, tá? Aí cabeça de vaca, olha só os anos, 3.000, 2.800, 2.400, 700 anos antes de Cristo, tá? Por serem muito variados, os símbolos, usá-los estavam se tornando complicados demais. Assim, o que significava uma mensagem passou a significar apenas um som. Isso simplificava a escrita, que de ideográfica passou a ser fonográfica, ou seja, elas passaram a lembrar quem? Sílabas, que deram origem às letras que podem ser pronunciadas como sílaba. Aí nós temos, né, as nossas sílabas usadas hoje, tá? Ba, ta, ca, a. Aí é o som, né? Os fonemas e as letras. O alfabeto, vamos lá? O alfabeto não apresenta a ideia ou símbolo de alguma coisa, mas os sons, né? Quando nós
Hoje, quando nós começamos o início a estudar, né, nós aprendemos que as letras são sinais gráficos, né, e os fonemas, né, é o som que a letra emite. Ba, né? Ba. Esse som, ele é chamado de fonema. Bom, cada símbolo representa um ou mais sons. É a forma mais simples de escrita, pois pode ser adaptada a vários idiomas. Um dos primeiros alfabetos que tinha essa característica sonora ou fonética foi quem? O alfabeto fenício, que, segundo estudiosos, deu origem à maior parte dos alfabetos. Os povos fenícios, que viviam na cidade de Biblos e Tiro, no Oriente, desenvolveram um alfabeto muito mais simplificado que a escrita cuneiforme, ou os hieroglifos. Esses povos praticavam o comércio, por isso precisavam simplificar e facilitar seus registros. Observem bem que não se tem um ano, não se tem uma data. O que diz, né, é no ano 3000 a.C., no ano 2000 a.C., no ano 700 a.C., mas eles não falam, né, uma data exata quando começou a surgir, né, o alfabeto. Bom, o alfabeto fenício era muito simples, pois só possuía quem? Consoantes, não existiam. As vogais foram acrescentadas posteriormente, bem depois vieram as vogais, mas não foram pelos fenícios, foram pelos gregos. Era composta por 22 letras que representavam sons ao invés de ideias. Olha elas aí, pelo grego. A palavra alfabeto tem origem na união de duas primeiras letras do alfabeto grego, o alfa e o beta, né? Nós vamos a parênteses aí que, né, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico e o Novo Testamento ele é escrito em grego. A partir desse alfabeto, outros foram sendo desenvolvidos, como o alfabeto hebraico e o árabe, que são utilizados de forma sagrada e para fins religiosos. Página 202. Aí nós temos a análise, tá? Ó, a escrita chinesa, o grego, tá? O romano, e nós temos aí um bem conhecido nosso, né? Que é, tá? Um teclado. Olha aí, tá? E nós vamos responder a página 203 só. Então vamos lá. Número 2. Existe semelhança entre os tipos de escrita apresentados nas imagens? Quais? Resposta pessoal. Você vai olhar, você vai dizer para mim se existe. Ah, existe sim o grego com o chinês. Ah, existe sim o romano com o teclado. Você vai me responder. Existe alguma semelhança entre a escrita grega e a romana? Qual? Você vai me dizer se existe e qual. Há alguma semelhança entre as letras do teclado e as outras formas de escrita? Dá uma olhada, tá? Se existe, sim, qual? Quais desses tipos de escrita são utilizados hoje? Como foi visto, os ideogramas são símbolos ou desenhos que representam significado. Cada civilização desenvolveu sua forma de escrita. Abaixo, tente representar, através de desenhos simples, ideogramas ou símbolos criados por você, tá? As seguintes palavras. Crie símbolos para escrever a palavra menina. Crie símbolos para escrever a palavra peixe. Crie símbolos para escrever a palavra água, amor, casa e chuva. Olha, aqui nós temos exemplo de alguns símbolos que foram criados, né? Pelos fenícios, pelos romanos, tá? Temos alguns símbolos, tá? Aqui, olha, aqui tem. Ah, eu quero criar a palavra amor
como os fenícios. Lembrando, ó, olha o A. Vamos lá, olha o M. Olha o O. E olha o R. Ah, eu vou criar o meu símbolo. Fique à vontade, ok? Nossa aula de história termina por aqui. Um bom final de semana para vocês. Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Segunda-feira não teremos aula. É feriado. É um dia em que se comemora, que se faz homenagem aos finados, tá? As pessoas que já não estão mais no nosso meio. Então, segunda-feira não tem aula, ok? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.